Meus amigos, prestem bem atenção nessa notícia que eu vou passar agora para vocês, porque apesar dela ser chocante, nós avisamos. Márcia Tiburi defende o fechamento de igrejas evangélicas. Mas espera aí, não eram os cristãos de esquerda que diziam que esse pessoal com a mentalidade revolucionária não pensavam nisso? Mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. Ligada ao Partido dos Trabalhadores, Márcia Tiburi, que é filósofa e escritora, concedeu uma entrevista ao UOL. E nessa entrevista ela se posicionou contra as atividades religiosas promovidas por igrejas evangélicas, entre outras coisas que ela falou. E ela sugeriu, o fechamento das igrejas, porque, segundo o pensamento dessa filósofa, isso vai impedir que líderes políticos, claro, conservadores, se levantem. Assista ao vídeo e veja esse absurdo que nós avisamos. Bolsonaro é pavorosa, e é pavorosa em todos os sentidos, é uma mistificadora, idêntica ao seu marido, sabe muito bem fazer o jogo de poder retórico, e como ela é uma mistificadora e tem, além de tudo, esse uso da religião como poder político, que faz parte, enfim, de todo esse cristofascismo que está em cena no Brasil, ela sabe muito bem como proceder e não tem escrúpulos também. Então, mistificar, enganar, mentir, se fazer de sonsa, tudo isso faz parte do jogo desses políticos, e ela, como mulher, tem uma vantagem, porque, além de tudo, ela faz a estética, né, faz a performance dessa figura doce, que tá lá fazendo uma maquiagenzinha, e que aí fala com uma voz um pouco mais suave. Então, ela não precisa fazer que nem o marido, que fala palavrão e diz que vai metralhar todo mundo. O psicopoder com o qual ela trabalha é mais esse da crença religiosa, e ela, enfim, quando ela falava aquelas... usava, né, naqueles vídeos que a gente acabou vendo, aquele tipo de fala esquisita, enfim, aquele tipo de coisa que é pura mistificação, aquele ritual, né, de mistificação envolvendo falar uma língua que não existe, tudo isso entre o povo mais simples, as pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e a uma educação mais crítica, essas pessoas realmente caem nisso, né? Por mim, evidentemente, a gente taxa todas essas igrejas, fecha todas essas igrejas do mercado, acaba com esse oba-oba dessas igrejas de mercado e faz esse país se tornar um país mais sério, né? Essa é a mesma filósofa, não sei se vocês vão lembrar, que concedeu também uma entrevista, e nessa entrevista ela disse que ela era a favor do assalto, que ela via lógica no assalto. Apesar de não ser nenhuma novidade esse tipo de pensamento, esse tipo de linha de raciocínio, né, de ir contra o cristianismo, porque o cristianismo é o malvadão da história, e isso sempre ocorreu em países onde a ideologia de esquerda impera. Mas mesmo com isso tudo, mesmo com as informações em mãos, muitos evangélicos se posicionaram em favor dessa ideia, do PT, da esquerda, da revolução. E nós temos um grande exemplo de um líder evangélico muito conhecido que fez praticamente campanha para o Lula, que é o Kleber Lucas, que é um cantor muito conhecido e, surpreendentemente, sim, ele fez a letra. Apesar, de a ideia de esquerda não ter nada a ver com a moralidade cristã, um líder, um cantor famoso, evangélico, resolveu fazer a letra. Como é que pode um negócio desse? E depois do seu posicionamento, é claro, ele foi convidado para fazer um show na posse do Lula. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo. E são essas pessoas que fizeram muitos evangélicos acreditarem que o Partido dos Trabalhadores é a favor do cristianismo. Mas eu não vou me ater somente ao Partido dos Trabalhadores, podemos dizer a esquerda como um todo. Muitos evangélicos acreditam nessa ideia de socializar, Vamos dividir com todo mundo, vai ser um paraíso na terra, vai ser lindo, praticamente acreditando que o Lula é o Jesus Cristo encarnado. Agora eu quero dar outros exemplos para vocês aqui, e agora eu vou trazer países que têm a mesma pegada, sabe? De não
ir muito com a cara dos cristãos. Por exemplo, nós temos a Nicarágua, que nós avisamos bastante, falamos sobre esse país, né, sobre o presidente desse país, onde ele persegue, sim, os cristãos. Tanto que muitas freiras foram expulsas da Nicarágua, padres foram presos, muitas pessoas, eu vi até um depoimento de uma senhora que morava na Nicarágua e contou um depoimento super forte, dizendo que você não pode nem carregar a Bíblia na rua, porque a polícia pode te prender ou fazer algo a mais. E também temos aquele país que os petistas, o Lula, adora, e eu vou provar isso, fique comigo que eu vou te mostrar. A China é um país também que não vai muito com a cara dos cristãos, tanto que esse ano saiu uma matéria que até me surpreendeu, sabe? A gente vê essas coisas, a gente realmente se surpreende, porque é algo bizarro. Um rapaz, né, numa província lá da China, resolveu fazer um culto em casa, um culto no lar. E por conta disso, a polícia bateu em sua porta, porque lá isso é errado, isso não é legal. Você não pode fazer culto em casa. E por conta desse culto horrível, evangélico, cristão, enfim, que aconteceu, eles tiraram o abastecimento de água da casa dele e também cortaram a luz. E pasmem, não foi o primeiro caso e, infelizmente, não será o último. Deixa eu ler aqui a parte da matéria aqui que eu achei interessante trazer para vocês, que é uma forma de estatística. De acordo com o relatório anual da organização Portas Abertas, as restrições e o aumento da vigilância estão pondo os cristãos sob pressão. Abre aspas. O Partido Comunista Chinês busca limitar todas as ameaças ao poder. Afinal, ser cristão para o Partido Comunista Chinês, né, no caso, mas na verdade para o governo, é uma ameaça. É horrível. Se você está com a Bíblia na sua mão nesse país, você é a grande ameaça. Agora, olha que interessante. Observem que a Márcia Tiburi, essa filósofa, escritora, parece ter o mesmo pensamento do Partido Comunista Chinês. Vocês não acham? Ela acha também que é uma ameaça, que é errado, que as igrejas deveriam fechar. Então, tem o mesmo pensamento político e ideológico. Lembrando, né, gente, ela é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Levando isso em conta, eu quero mostrar para vocês uma matéria que saiu no site Poder 360 em 2021. Prestem atenção. Lula elogia Partido Comunista Chinês. Estive em Xangai e Pequim. Pode-se dizer que o progresso do povo chinês nas últimas 2 décadas foi de tirar o fôlego. E isso pôde ser alcançado por causa da organização política da China, por sua forte competitividade, cultura, grande quantidade de investimento e conhecimento científico e tecnológico. Mas assim, né, gente, a cultura vigente nesse país é sem o cristianismo, é banir o cristianismo. E é esse tipo de cultura do país lá, dos olhos puxados, que o Lula ficou sem fôlego quando viu. Agora monta esse quebra-cabeça todo que eu mostrei para vocês, Márcia Tiburi, Lula, PT, Partido Comunista e tudo isso que eu contei aqui para vocês e me responda nos comentários. A ideologia da Márcia Tiburi e do Lula quer ou não quer acabar com o cristianismo? Evangélicos e católicos que ajudaram a colocar o Lula no poder votaram contra si mesmos? Agora vamos fazer o seguinte aqui, meus amigos. Pega esse vídeo aqui e compartilha com aquele seu amigo que é evangélico, católico, mas é de esquerda. Porque segundo a cabecinha dele, tem como ser evangélico, católico e de esquerda. Mas não tem. Porque a moral cristã nada tem a ver com a ideia revolucionária. É tão fácil de você notar isso que é difícil de compreender como que um cristão pode se tornar revolucionário. É claro que tem aquelas velhas frases, né, feitas de vitrine muito bonitinha para que esses cristãos caiam, que é Jesus não partiu o pão, né? Então, o comunismo, o socialismo quer repartir a renda com todos. Mas se eles estudassem a história do tal socialismo
ou parassem de acreditar que Jesus era socialista, que isso é um grande absurdo, iriam entender que, ao invés dessa ideia colocar o paraíso na Terra, que Jesus nunca falou que o paraíso seria aqui, né, levando isso em conta, na verdade, eles colocam o inferno na Terra. Então compartilha com esse teu amigo cristão revolucionário para ele entender que ou ele é cristão ou ele é revolucionário. Obrigada pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.